Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Nós vamos começar trabalhando o assunto de anormalidades dos dentes. E nós vamos trabalhar esse capítulo por meio de 3 videoaulas. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar a parte 1 deste capítulo, né? Onde nós vamos trabalhar os assuntos relativos às alterações dentárias por fatores ambientais. Então, vamos começar. E nós vamos abordar essas condições dentro do enfoque dos dentes, né? Da sua estrutura, das suas características histológicas, funcionais, de localização e, portanto, essas anormalidades dentárias elas podem ser divididas entre aquelas que são influenciadas por fatores ambientais, ou seja, é necessário que algo do ambiente interfira na formação do dente ou no dente já formado, alterando as características consideradas de normalidade. Também aqueles fatores que são considerados como idiopáticos, os quais seriam aqueles que ocorrem de modo espontâneo ou então sem uma razão aparente, né, que não se forma em decorrência de uma doença especificamente. Então, em patologia, nós usamos esse termo para nos referirmos a uma alteração cuja causa não é conhecida. Então, se nós não conhecemos a causa, nós tratamos esta condição como idiopática. E nós temos também ainda as anomalias dentárias produzidas por condições hereditárias. E aí a gente entende que condições hereditárias são aquelas condições que são herdadas, ou seja, são aquelas transmitidas entre gerações e que vão se manifestar em algum momento da vida. Então, essas condições aí, elas são condições possíveis de alterar características consideradas de normalidade dos dentes, ocasionando, portanto, as anormalidades dentárias ou as anomalias dentárias. Bem, então nós vamos trabalhar esse capítulo fazendo uma divisão didática a fim de acolher em cada grupo tipos específicos de alterações que são influenciadas por fatores semelhantes, ou seja, ou ambientais ou especificamente relacionadas ao desenvolvimento e que não guardam relação com quaisquer modificações que o meio ambiente possa produzir. Tá? Então, as alterações ambientais dos dentes, elas podem ser divididas em os defeitos dentários que ocorrem durante o desenvolvimento, ou seja, durante a formação do dente. Os dentes estão susceptíveis a alterações externas que podem modificar características de normalidade. Então, essas alterações ambientais, elas causam defeitos enquanto o dente está em seu processo de desenvolvimento. Nós temos também as alterações dentárias que interferem na estrutura do dente depois que já houve o seu completo desenvolvimento. Então, ele se refere à perda de uma estrutura até então existente e que se processou depois que o dente já se encontrava formado, pronto, né? Nós temos também alterações ambientais dos dentes relacionadas à pigmentação ambiental dos dentes, que são fenômenos de deposição de pigmentos, né, que são estruturas que têm cor própria, que alteram a cor, né, dos elementos dentários, e esses pigmentos eles são em decorrência do contato com agentes que estão aí presentes no ambiente. E também as alterações ambientais que promovem distúrbios de localização na erupção, ou seja, os dentes eles não vão se localizar naqueles locais apropriados para uma boa oclusão ou para a oclusão considerada de normalidade. Então, esses distúrbios localizados na erupção, eles promovem desvios do padrão de normalidade da oclusão que são produzidas por fatores do ambiente. No segundo grupo, nós temos as alterações de desenvolvimento dos dentes. Essas alterações de desenvolvimento dos dentes, elas estão relacionadas com uma alteração do número possível de dentes. Então, nós temos uma quantidade de dentes normalmente esperados para a dentição decídua e uma quantidade de dentes normalmente esperados para a dentição permanente. Então, quando nós temos uma variação de número para mais ou para menos em uma dessas duas dentições,
nós estamos diante de uma alteração de desenvolvimento que afeta o número normalmente esperado para uma dentição ou outra. Também a alteração de desenvolvimento que culminam com modificação do tamanho dos dentes. Então, o tamanho dos dentes, eles podem sofrer variações de anormalidade, porque nós temos dentes grandes, onde existe uma normalidade no tamanho desses dentes grandes, e nós temos dentes grandes que são um padrão de não normalidade. Então, o tamanho dos dentes, dentro de características de anormalidade, eles podem gerar uma alteração para mais, ou seja, dentes muito maiores do que, ou dentes maiores do que aqueles normalmente esperados para aquele arco dentário, ou então o contrário, dentes muito pequenos para o restante dos dentes do mesmo arco, ou então todos os dentes muito pequenos, uma condição mais generalizada, ou para mais ou para menos. Nós temos também alterações de desenvolvimento dos dentes que impactam na forma dos dentes. Então, nós temos grupos de dentes, né? E esses grupos de dentes são os caninos, os incisivos, os premolares e os molares. E cada dente, ele possui a sua forma específica, com número de cúspides específicas, crista marginal, cíngulo, e essas estruturas, elas têm um padrão de normalidade. Então, quando ocorre uma modificação neste padrão de normalidade, nós temos uma alteração de desenvolvimento que impactou na forma dos dentes. E, por fim, as alterações de desenvolvimento relacionadas à estrutura dos dentes, ou seja, aos seus tecidos, esmalte, dentina e polpa, e ao aspecto que o dente vai apresentar clinicamente, graças à alteração de algum dos tecidos componentes ou mais que um tecido componente do elemento dentário. Então, essas são as alterações que nós vamos estudar, esses desvios do padrão de normalidade que nós vamos estudar, em que cada uma dessas subdivisões apresentam vários exemplos possíveis e agrupáveis. Nós vamos estudar várias delas e nessa parte 1 da nossa videoaula nós iremos trabalhar dentro do grupo de alterações relacionadas a fatores ambientais que incidem sobre o processo de formação dos dentes ou sobre os dentes formados, provocando modificação desse padrão de normalidade. Bem, então vamos iniciar aqui abordando conceitos relativos à formação, né, do elemento dentário. Haja visto que nós vamos fazer uma associação entre fatores ambientais que podem impactar em alterações de desenvolvimento da estrutura dentária. Então, os dentes eles são formados por 3 tecidos, esmalte, dentina e polpa. Entretanto, o esmalte ele se destaca como sendo aquele mais susceptível a sofrer influências, né, de estímulos externos, graças ao fato de os ameloblastos, que são as células que produzem os germes dentários, serem justamente sensíveis a esse tipo de estímulo. E, portanto, muitos fatores podem levar à normalidade no desenvolvimento do esmalte, tá? E também temos que levar em consideração que o esmalte dentário, ele é um tecido que não guarda relação com as células que ele produz. Então, quando ocorre a completa formação do esmalte dentário, a erupção dos dentes, os ameloblastos, eles se desprendem da superfície, eles se descamam da superfície dos dentes e o que produziu alteração na superfície do esmalte não pode sofrer um reparo, um conserto, né? Então, inclusive, o período em que ocorre a agressão aos ameloblastos, eles têm uma grande importância na localização e na aparência desse defeito que o esmalte vai apresentar. E um fato curioso é o fato de que a gente pode ter uma noção de quando que uma modificação ambiental ou um fator ambiental alterou o esmalte de um dente descido, por exemplo, porque é possível que a gente calcule a partir da linha neonatal, que é aquela estria incremental de Retzius mais demarcada, quando que esse evento ocorreu, porque existe uma taxa mais ou menos comum de velocidade
de aposição de incrementos que o ameloblasto faz. Então, é possível que a gente possa estimar aí com uma precisão de até uma semana, né, essa época em que ocorreu o dano em um dente descido. Na dentição permanente também é possível que a gente tenha uma noção de quando que foram processadas alterações que culminaram com defeitos do esmalte. Porém, essas estimativas elas são menos específicas, elas são mais grosseiras, né? Porque esses dados disponíveis sobre a cronologia do desenvolvimento dos dentes, eles são oriundos de amostras relativamente pequenas. Então, há uma grande variação em tabelas de valores que são considerados de normalidade. Então, por isso, a especificidade menor relativa a uma precisão de quando que um dano ocorreu, tá? Quase todos os defeitos que estão visíveis aí no esmalte dentário, eles são causados por fatores ambientais que podem ser agrupados dentro de um desses três grupos que eu vou mencionar. Ou as hipoplasias, que nós vamos conceituar aqui na sequência, ou as opacidades difusas, ou as opacidades demarcadas. Então, praticamente qualquer evento que impacte na atividade dos ameloblastos e que imprimam defeitos sobre a estrutura do esmalte dentário, elas vão incorrer no aspecto clínico ou de hipoplasia de esmalte, ou de opacidade difusa, ou de opacidade demarcada. E para que a gente faça um bom diagnóstico de uma ou outra condição, nós precisamos ter uma condição de iluminação que seja suficientemente boa para que a gente consiga detectar essas alterações. Então, os dentes eles devem estar limpos, porque a saliva, a placa bacteriana ou mesmo iluminação não suficiente podem encobrir, né, alguma alteração dessas mencionadas. Então, a gente deve fazer uma boa profilaxia da superfície dos dentes e, de preferência, se possível, secar a superfície com uma gaze, tá? E a fonte ideal de iluminação é justamente a do equipamento que nós utilizamos, né? A luz do foco, né? E então, nós podemos também utilizar soluções evidenciadoras, e isso vai nos permitir fazer uma identificação de defeitos, até mesmo os mais pequenos. Então, na sequência, nós vamos diferenciar o que é uma hipoplasia do que seriam apenas opacidades e diferenciar o que seriam opacidades difusas das opacidades demarcadas. Bem, as alterações que se processam no esmalte dentário, elas podem ser localizadas em um único dente, no esmalte de um dente apenas, ou podem estar presentes em vários dentes. E quando uma superfície de um dente ela está envolvida, ela pode ser um envolvimento parcial do esmalte ou pode ser um envolvimento mais amplo, total, né, do esmalte que recobre aí a coroa do dente. Então, nós vamos aí diferenciar esses três possíveis tipos de defeitos que acontecem no esmalte dentário, começando pela hipoplasia de esmalte. Então, o que são hipoplasias de esmalte? O termo hipoplasia representa uma diminuição na quantidade de algum tecido. Então, a hipoplasia é uma redução na quantidade de esmalte e ela vai ocorrer na forma de fossetas, né, que são fossas pequenas, por isso fossetas, ou áreas de ranhuras, onde na ranhura você não tem a produção do esmalte, então aquele espaço é vazio de esmalte, ou em grandes áreas com ausência de esmalte. Então, todos esses tipos de defeitos referentes à hipoplasia são áreas da coroa onde deveriam estar preenchidas por esmalte, porém elas não estão, sendo fossetas, ranhuras ou mesmo áreas mais amplas, né, na superfície da coroa. As opacificações, elas já são alterações da estrutura do esmalte, onde você não tem redução na quantidade de esmalte em si, mas você tem uma alteração na mineralização do esmalte. E essa redução da mineralização do esmalte
ela impacta numa redução de translucidez do esmalte, que é uma característica inerente a esse tecido. Então, como o tecido ele vai perder translucidez, ele vai se tornar opaco. Por isso, ele vai desenvolver uma alteração denominada de opacificação. Então, quando essas opacificações elas são difusas, elas vão aparecer como variações da translucidez do esmalte com espessura normal. E ela apresenta um aumento de opacificação que tem uma coloração branca, em que nós não temos uma delimitação muito clara entre o esmalte normal e o esmalte e a área de opacificação. Então, quando o limite da opacificação ele vai gradando para o de normalidade e não estabelece uma linha bem clara, nós chamamos essas opacificações de difusas. E as opacidades demarcadas, elas são o contrário disso, elas são áreas de modificação de translucidez em que existe um claro limite, onde a gente pode traçar uma linha muito claramente, diferenciando o esmalte que perdeu a sua translucidez, ou seja, a área que está opaca, daquela que está normal, translúcida. Então, essas opacificações demarcadas, elas também não têm redução do volume de esmalte, elas têm uma menor translucidez e o limite, ele é demarcado com o espaço do esmalte sadio adjacente, certo? Então, nós temos uma manutenção da normalidade na espessura, porém, nós temos uma possibilidade de alteração na coloração dentro da área de opacidade, que pode variar de brancas, castanhas, amarelas, chegando mesmo a tons de marrons, certo? A coroa de dentes descidos, eles vão começar seu desenvolvimento aí por volta da 14ª semana de gestação e até aproximadamente 12 meses de idade, nós temos aí formação de dentes descidos. E, no caso, a coroa da dentição permanente, ela pode ter alteração em eventos que se processem desde 6 meses de idade na vida do indivíduo até 15 anos de idade. Então, é amplo período de tempo em que se pode ocorrer alterações que impactem em danos à estrutura ou alterações à estrutura do esmalte, ou seja, varia de 6 meses para os dentes permanentes que se formam primeiro até 15 anos para os últimos dentes que vão estar passando pela odontogênese nessa fase da vida do indivíduo, tá? Então, a coroa prejudicada, ela está correlacionada com a área em que estava tendo atividade dos ameloblastos na época em que esse evento traumático ocorreu. Então, o esmalte, ele pode ficar restrito às áreas nas quais havia atividade secretora, ou então pode estar relacionado também a áreas em que estava havendo a mineralização ou então a maturação ativa da matriz do esmalte. Se ocorreu no período de deposição da matriz ou de mineralização ou de maturação, os danos eles vão sendo cada vez menos agressivos, sendo que o mais agressivo de todos ocorre no período em que está havendo a deposição da matriz, porque se as alterações se processam nessa fase, ocorre uma redução da quantidade de matriz que vai existir. Então, se está na época que está depositando a parte orgânica, se o dano ocorre neste momento, a tendência é que formem hipoplasias. E no caso, se nós tivermos eventos que ocorram na fase em que está havendo mineralização do esmalte, a tendência é que o esmalte ele erupcione com uma consistência mole, ao invés de erupcionar com a consistência dura comum do esmalte. E se os eventos estiverem ocorrendo na fase de maturação, aí nós vamos ter esses eventos associados com a modificação da sua translucidez. Tá? Então, essas anormalidades causadas por fatores ambientais, elas são muito comuns. E a grande incidência, ela é vista como resultado de influências sistêmicas também. Por exemplo, como febre, Existe a febre exantematosa, que ocorre nos primeiros 2 anos de vida. E essa febre exantematosa, por exemplo, ela pode
causar alterações hipoplásicas do esmalte, né, que vão estar presentes aí nos dentes anteriores e em primeiros molares, com a perda de esmalte que é bilateral e simétrica, com localização dos defeitos bem correlacionada justamente com o estágio de desenvolvimento dos dentes afetados. Então, nós temos essa característica de um fenômeno ambiental, né, que provoca uma alteração sistêmica no indivíduo que afeta a atividade dos ameloblastos. Na sequência, nós vamos iniciar aí abordando a questão das alterações ambientais que impactam nos defeitos de desenvolvimento dos dentes. Então, vamos aqui abordar a questão relacionada à hipoplasia de Turner. É um defeito de esmalte, né, encontrado em dentes permanentes, que é causado por uma doença inflamatória periapical dos dentes descidos sobreajacentes. Esse nome ele é dado a um dente alterado, que recebe o nome de dente de Turner. Né? E o aspecto da área afetada, ela varia, ela não é igual para todos os dentes, mas ela está relacionada com a época em que houve esse dano no periápice, onde estava ali havendo proximamente a formação da coroa do permanente, né, e a gravidade do trauma. Então, existem traumas que produzem modificações mais graves no dente que está se desenvolvendo e outros traumas mais leves que produzem modificações mais brandas. Esses defeitos do esmalte, eles variam também de áreas focais, de coloração branca, amarela ou chegando até a marrom, até extensas áreas de hipoplasia, que podem atingir totalmente a coroa. Então, danos muito graves produzem alteração muito profunda no processo de formação desses dentes permanentes que estão aí se desenvolvendo na fase em que o tecido ele foi acometido por um evento que levou a uma inflamação no seu periápice, né? Esse processo ele é mais notado em pré-molares, né? Mas nós vamos ver que basicamente pelo fato de que os molares descidos eles são mais acometidos por cárie, né? Então, em decorrência desse acometimento maior de molares descidos por cárie, os pré-molares permanentes, que são seus predecessores, eles acabam sendo os dentes mais acometidos por hipoplasia de Turner relacionada a evento infeccioso da coroa dos dentes, tá? E nos dentes anteriores, nós temos o dente de Turner desenvolvido por trauma. Então, os incisivos centrais superiores, por exemplo, eles são acometidos na maioria dos casos e os laterais superiores são envolvidos com menor frequência, mas por traumas de dentes descidos, que causam, então, alterações importantes na dentição subjacente e na formação, portanto, dessas alterações clínicas aí mencionadas. Os fatores que determinam o grau de dano aos dentes permanentes, eles estão relacionados quando, por motivo infeccioso, incluem o estágio de desenvolvimento do dente, né, o período de tempo em que a infecção vai permanecer sem tratamento. Então, por exemplo, se o dente descido foi acometido por uma cárie e essa cárie necrosou a polpa e chegou à inflamação periapical e esse dente nem foi tratado endodonticamente, nem foi feita a sua extração. Então, quanto mais tempo essa inflamação ela se estabelece ali, permanece no periápice, maior é a chance que ela tem de produzir danos mais profundos. E também está relacionada com a virulência desses micro-organismos infecciosos que estão presentes aí no periápice e da resistência de um hospedeiro à infecção, porque se o sistema de defesa for suficientemente competente para impedir que esses micro-organismos avancem, eles vão estar, de alguma forma, protegendo a coroa do dente permanente que está se formando. Bem, aqui na sequência nós vamos abordar as hipoplasias por uso de antineoplásicos. Atualmente, nós temos uma grande quantidade de gama de medicamentos utilizados pela medicina moderna que vem aumentando significativamente a prevalência de terapias bem-sucedidas no combate ao câncer infantil, mas em detrimento disso, nós temos que, evidentemente, ocorre
como um efeito indesejado um número de alterações de desenvolvimento que são secundários a essas drogas empregadas para a realização de quimioterapia e também as alterações principalmente relacionadas ao uso de radiação, que é a radioterapia. Então, como esperado, os dentes em desenvolvimento eles são mais gravemente afetados com essas terapias, produzindo óbvias alterações clínicas e principalmente pacientes abaixo de 12 anos, porém mais e mais intensamente ainda com pacientes abaixo de 5 anos de idade. Então, o grau e a gravidade dessas alterações de desenvolvimento, elas estão relacionadas com a idade do paciente durante o tratamento, qual que é o tipo de tratamento de escolha para tratar o câncer que o paciente porventura desenvolva e a dose que foi determinada, bem como o campo de radiação. Então, quanto mais próximo, de elementos dentários, maiores serão os danos produzidos pela radiação, tá? Ainda que tanto a quimioterapia quanto a radioterapia possam ser ambos responsáveis pelo desenvolvimento de anormalidades, as alterações mais graves, elas estão associadas especificamente ao tratamento com radiação, que é a radioterapia, tá? E o aumento da dose, ele vai ser diretamente proporcional aos defeitos sobre o desenvolvimento da dentição e também dos ossos, porque a radiação ela afeta não só a formação dos dentes, quanto também pode afetar significativamente o desenvolvimento normal dos ossos gnáticos, maxila e mandíbula, né? Então, essas alterações, elas notadas, elas incluem hipodontia, que são dentes, um número menor de dentes do que o que deveria existir para aquela dentição específica, microdontia, que são dentes menores do que o esperado para aquela dentição, hipoplasia radicular, que são raízes muito curtas, e hipoplasias de esmalte, que são áreas de esmalte que são áreas da coroa sem especificamente a quantidade de esmalte esperado, né? Além disso, não é raro encontrar hipoplasia de mandíbula, certo? Então, nós temos a possibilidade de que, a depender da dose empregada e do campo de radiação, o próprio desenvolvimento mandibular se torne afetado. E, obviamente, que se o desenvolvimento mandibular for afetado, isso vai alterar a oclusão do paciente. Então, a hipoplasia mandibular ela pode ocorrer como um defeito direto da radiação e que vai impactar na redução do crescimento ósseo alveolar, né, que é a parte do osso onde estão aí inseridas as raízes dos dentes. Já a quimioterapia, por sua vez, se ela for empregada de maneira isolada, ela vai resultar em alterações mais sutis, tá? Mas, mesmo assim, ela pode produzir um aumento na quantidade de hipoplasias de esmalte, ou seja, áreas em que nós temos uma menor quantidade de esmalte depositado, fossetas, ranhuras ou amplas áreas sem esmalte. Pode produzir também alteração de coloração, ou seja, pigmentações, ou como nós chamamos, descoloração do esmalte, ou pode produzir uma discreta microdontia, uma redução bem sutil do tamanho esperado para um dente, do tamanho normal que o dente deveria ter, e ocasionalmente também uma redução do comprimento da raiz, que vai ser menos grave do que aquele que é causado pela radiação. Ok, aqui na sequência nós vamos abordar a fluorose dental. A fluorose dental é um defeito na estrutura do esmalte dentário ocasionado por uma incorporação excessiva de íons flúor, né, no cristal, que forma o principal componente da estrutura do esmalte dentário, que é um tecido eminentemente inorgânico, né, 97% da sua estrutura é inorgânica, e quando existe uma incorporação excessiva de íons flúor neste cristal, que é o cristal de hidroxiapatita, ele se transforma em um outro cristal chamado de fluorapatita, né, capaz de aumentar, né, a dureza do esmalte e a sua resistência à cárie. Entretanto, essa nova característica do cristal, ele também, a depender da quantidade de íons flúor que se incorpore nos cristais e da quantidade de fluorapatita que se converta no esmalte dentário, durante o processo principalmente de mineralização e de maturação do esmalte, nós podemos ter
desde pequenas áreas de opacidades sutis até defeitos mais profundos e mais extensos, né, como áreas de ausência de formação de esmalte mesmo, que são as hipoplasias, tá? Então, a fluoretação da água de abastecimento público é uma das razões, né, que leva a o paciente ter, no processo de formação dos dentes, nessa fase da vida, que pode variar aí, em que existe a possibilidade de alteração dos dentes de 6 meses até 15 anos. Então, no processo inicial, né, principalmente na fase inicial, onde nós estamos aí iniciando a higienização da cavidade oral com dentifrícios, né, ou adicionando bochecho. E além disso, nós temos água de abastecimento fluoretada, alimentos infantis, refrigerantes, alguns sucos de frutas. Então, a somatória dessas fontes, né, de oferta de flúor pode se concentrar no nível tal que comece a gerar, né, interferência na estrutura final do esmalte, produzindo esta condição que nós chamamos de fluorose dentária. E aí poderia surgir esse questionamento, já que o flúor em excesso, ele pode se incorporar aí na estrutura do esmalte, produzir essas alterações da estrutura do esmalte, por que razão se utiliza tantas vias, né, como fonte para a administração do flúor? Por que razão se faz a incorporação, por exemplo, do flúor na água de abastecimento público? Por que existem dentifrícios com níveis de concentração de flúor maior e menor, se ele tem esse potencial de causar esses danos? Bem, então, vamos inicialmente entender o que é a fluoretação, né? A gente entende por fluoretação uma adição controlada de compostos de flúor, né, principalmente na água de abastecimento público, com essa finalidade que é de elevar a concentração deste íon a um teor que é pré-determinado, certo? E desta forma, ela vai, essa concentração desse íon flúor, ele vai atuar no controle da cárie dentária. A fluoretação da água de abastecimento, ele representa uma das principais e mais importantes medidas de saúde pública e pode, inclusive, ser considerado como o método de controle de cárie mais efetivo, por causa justamente desta característica de incorporação no cristal que o torna mais resistente ao ataque ácido, certo? Então, existem literaturas que dizem que interrupção temporária ou definitiva da fluoretação ela acarreta uma perda do benefício, né, pela população, sendo que o mesmo ocorre quando esses teores de flúor ficam pelo menos abaixo do recomendado. E em situações em que houvesse uma paralisação dessa medida, o aumento na prevalência de cárie seria em torno de 27%. Então, se nós formos considerar o risco-benefício da fluoretação, pela literatura majoritária, subentende-se que se esse nível ele não for excessivo, na verdade ele será apenas benéfico. De início, né, o que se acreditava era que a capacidade do flúor em reduzir a cárie ela fosse secundária à sua incorporação no desenvolvimento do esmalte. E aí ela produziria um resultado final que era justamente a fluorapatita, que é um cristal mais forte e, portanto, resistente ao ataque ácido. Porém, o que nós observamos posteriormente com outros estudos que foram feitos, né, é que os efeitos que o flúor ele exerce sobre o esmalte dentário, eles são considerados mais efetivos quando o dente já sofreu erupção, que são chamados os efeitos pós-eruptivos do flúor. Então, eles podem ser considerados iguais, mas mesmo assim, a maioria da literatura considera que ela pode ser, inclusive, de maior importância, né? Alguns pesquisadores, inclusive, acreditam que a exposição contínua ao flúor tópico, ou seja, que é o flúor em contato com a superfície do esmalte, e esse flúor aí vindo aí de produtos, né, como creme dental, água fluoretada, ele vai ter um efeito sobre a desmineralização do esmalte, tornando ela menor ou até mesmo inibida.
e apresenta efeitos, de alguma forma, antibacterianos. E, além disso, eles ainda sugerem que essa exposição ao flúor na fase pré-eruptiva é mais eficaz contra as cáries de fóssulas e fissuras, enquanto que a exposição na fase pós-eruptiva ela vai ser mais significativa para aquelas cáries em superfície lisa. Ou seja, se houver uma exposição ao flúor que ocorra antes da erupção dentária, nós temos algumas áreas protegidas, que são as áreas de fóssulas e de fissuras, e a exposição posterior à erupção ela vai ser mais eficaz em proteger aquelas superfícies lisas. De alguma forma, nas duas etapas, nós teremos benefícios que ambos ocorrendo, eles se associam entre si, são efeitos benéficos cumulativos, tanto antes da erupção, quanto pós-eruptivamente. O ideal seria, em tese, somar a exposição nos dois momentos, porque isso iria resultar em uma quantidade maior de áreas da superfície dentária protegida. O consumo dessa água fluoretada ideal, ela tem sido associada a uma baixa prevalência de alterações no esmalte, que costumam ser leves. Então, se a quantidade de íons for respeitada dentro do seu limite, as alterações no esmalte elas serão, no máximo, leves. No entanto, o aumento da fluorose ela vai ser notada quando existe uma perda de controle aí desse limite de fluoretação e resultando, portanto, num consumo excessivo desse íon que se incorpora mais do que o desejável, né? Esses dentifrícios fluoretados para adultos, suplementos fluoretados, alimentos infantis, refrigerantes e outras fontes, sucos, como eu já mencionei anteriormente, eles são fontes diversas, né? E justamente essas fontes diversas, cumulativamente, podem colaborar para que se perca justamente esse nível, que é um nível pré-determinado, evoluindo para uma quantidade superior e potencialmente danosa, tá? Então, em pacientes que usam esses dentifrícios fluoretados, né, que são os cremes dentais fluoretados, o benefício anticariogênico dos suplementos é muito pequeno. Então, se a gente já faz uso de cremes dentais com a fluoretação, outras fontes, elas talvez não sejam tão necessárias assim. E isso talvez, inclusive, possa aumentar a chance de fluorose, né? Então, vários pesquisadores têm recomendado que crianças com menos de 7 anos de idade usem dentifrícios fluoretados na escova dental, porém limitam a quantidade desse creme dental, que seria na ordem de um volume que seria do tamanho de um amendoim. E principalmente orientando as crianças, ensinando elas a cuspirem, né, e não deglutirem o creme dental durante e nem nem no fim da escovação. Tá? Então, esses defeitos de esmalte ocasionados pelo flúor, eles parecem serem originados de uma retenção, né, de proteínas amelogeninas que o flúor estando presente, ele vai favorecer. Então, a presença do flúor, ele favorece que no período em que se deva remover, que é aquela fase de maturação do esmalte, deva se remover as proteínas para que o cristal cresça. A presença do flúor, ele vai inibir esta retenção de proteínas, fazendo com que elas se mantenham incorporadas. E, obviamente, se as proteínas se mantêm incorporadas, a quantidade de esmalte é menor, a quantidade de cristais é menor e, portanto, o esmalte ele acaba se tornando hipomineralizado. Então, essas alterações elas criam uma condição de hipomaturação permanente do esmalte. Então, se esses eventos eles ocorrem na fase de maturação do esmalte, esses eventos eles se tornam permanentes e vai haver um aumento então da porosidade da superfície externa e também na camada subjacente. Então, mais na superfície externa e um pouco abaixo também a gente verifica, né? E aí a estrutura do esmalte ela vai alterar a reflexão da luz. A gente sabe que o esmalte é um tecido translúcido e, portanto, quando a luminosidade incide sobre o esmalte, em algum grau ela deve atravessar a sua estrutura.
quando a luz ela sofre uma reflexão de maneira diferente, aí nós vamos ver essas áreas que podem se apresentar, por exemplo, com uma aparência que, num grau um pouco mais avançado, pode ser da cor branca, aquele branco giz, tá? E aí a maioria dos problemas associados à fluorose dentária, elas são aí de ordem estética. Então, basicamente, o paciente ele não vai ter problemas funcionais, mas ele vai ter problemas de ordem estética, porque é justamente o tecido acometido é aquele que recobre a coroa do dente, que é a parte do dente que está exposto na cavidade oral e que é visto no momento que nós falamos, que nós mastigamos, que nós sorrimos, né? E então ele vai alterar essa aparência desses dentes, né? E o ponto crítico mesmo para a fluorose dentária, clinicamente significativa, é durante o segundo e o terceiro anos de vida. Então, quando os dentes estão sendo formados ao longo do segundo e do terceiro anos de vida, esses efeitos eles são mais graves, mais perceptíveis, e eles vão, é o período em que a gente tem que tomar mais cuidado, porque é nesse momento que nós estamos aí iniciando a escovação e que a criança ainda não aprendeu a cuspir esses dentifrícios que são utilizados, e somados com essa água de abastecimento, isso pode chegar a um nível excessivo de flúor. Então, a gravidade dessa fluorose ela vai ser dependente da dose, né? E vai ser dependente desse consumo elevado de flúor durante justamente isso que a gente está comentando, que são os períodos críticos. Então, aí entre 2 e 3 anos é considerado um período crítico, certo? De desenvolvimento dentário. Aqui na sequência, nós vamos aqui detalhar um pouco melhor sobre as características clínicas da fluorose dental. Como nós já falamos, esses dentes que são afetados, eles acabam se tornando mais resistentes à cárie, que é justamente o motivo pelo qual a gente incorpora o flúor na água de abastecimento e em outras vias, né, de administração desse íon. No entanto, quando ele produz alteração, essa superfície dentária ela vai se apresentar como áreas de esmalte branco, opaco e sem brilho. Então, essas características elas são atípicas para esse tecido, porque o esmalte ele tem uma coloração levemente amarelada ou azulada, entretanto é translúcido o esmalte. Então, quando ele se torna opaco e sem brilho, isso permite com que a gente observe com mais clareza o contraste entre o tecido que está afetado e aquele vizinho que está saudável. Então, nós vamos observar zonas de pigmentação, né, que podem variar do amarelo ou marrom escuro. Isso aí é quando nós vamos tendo variações que são para aumentar o nível de manutenção de proteínas, né, de incorporação de proteínas e fazer com que a fluorose ela seja uma condição mais grave. Então, nós temos níveis diferentes de fluorose. Esses níveis estão associados com a quantidade de flúor, com o tempo também, em que momento da vida, se foram naquelas fases mais críticas, a quantidade de flúor, e se essas condições todas colaborarem para que a doença seja mais grave, aí nós vamos vendo alterações mais profundas. Então, áreas de fluorose de moderada a graves, elas foram inclusive denominadas áreas de esmalte mosqueado. Então, esse esmalte mosqueado, ele tem a característica que eu comentei anteriormente, que é essa característica de giz branco, né, em que nós podemos ter, inclusive, áreas com ausência de esmalte, que são as áreas hipoplásicas, e nós podemos ter, né, dentro dessas hipoplasias, modificações também na coloração. Não precisamos necessariamente ter hipoplasia para termos essas pigmentações. Nós podemos ter áreas sem hipoplasia, porém com pigmentação. E podemos ter uma associação de ambas. Significa dizer que quanto mais alterações eu tenha, mais grave se deu a fluorose, tá? Então, a verdadeira hipoplasia de esmalte, ela não é tão comum, ela indica uma condição mais grave, mas ela pode ocorrer. E aí, quando ela ocorre, nós vamos ver o quê? Como que vai se apresentar essas áreas sem esmalte?
elas podem se apresentar como fossetas profundas, que são, ao longo da sua estrutura, irregulares e com uma coloração acastanhada. Então, como eu comentei, né, quando nós temos as hipoplasias, essas áreas sem esmalte, elas têm também uma modificação da coloração, tá? Então, em razão também de outros fatores, resultado de um quadro semelhante de dano clínico do esmalte, como é que a gente pode saber se aquela condição se trata de uma hipoplasia ou de uma alteração na estrutura do esmalte por flúor ou por outras questões, ou seja, fazer um diagnóstico diferencial definitivo. Então, a gente vai se ater aos seguintes quesitos. Para que a gente considere que a condição ela efetivamente foi produzida pela presença de um excesso de íons flúor, é necessário que esses defeitos eles ocorram de maneira bilateral, ou seja, se ele ocorre no incisivo central direito superior, ele tem que ocorrer também no incisivo central esquerdo superior. Então, eles têm que ser bilaterais e tem que ter uma simetria de distribuição ao longo da estrutura do dente. Ou seja, foi um evento que ocorreu num momento específico em que esses dois dentes simétricos estavam se formando ao mesmo tempo e estavam ali na mesma etapa de formação. Então, vamos supor que um excesso de flúor foi incorporado ali na fase em que o esmalte estava, na fase em que o dente estava formando ali o terço médio da coroa. Então, se este momento foi o que houve essa incorporação excessiva de íons flúor e formação excessiva de fluorapatita com retenção de proteínas, nós vamos ter o quê? Justamente uma alteração nesta região do esmalte, né? Áreas de esmalte opaco ou de hipoplasias nessa região do terço médio, tanto em um dente quanto o seu correspondente bilateral, certo? E deve ser encontrada evidência também de consumo excessivo de flúor ou níveis elevados de flúor no esmalte ou em outros tecidos. Então, é necessário que haja, né, esse histórico, né, de utilização de flúor por alguma das vias de abastecimento que possam justificar que o flúor tenha sido a razão e também como que deve se manifestar essas alterações. Elas devem ser não só bilaterais, mas devem ter também simetria na distribuição ao longo da superfície afetada. Aqui nós vamos abordar algumas características do tratamento escolhido, né, para a fluorose. Então, muitos desses defeitos de esmalte, eles são problemas dentários mais estéticos do que funcionais, como a gente já comentou, né? Então, esses dentes afetados por fluorose, eles podem se beneficiar, por exemplo, com um tratamento chamado de microabrasão. Então, a microabrasão é um tratamento em que a gente faz uma abrasão bem superficial do esmalte, e aí a gente pode aí conseguir corrigir pigmentação marrom, corrigir pigmentação amarela, certo? Mas a melhoria das marcas brancas à superfície do esmalte, elas vão requerer posteriormente procedimentos restauradores. Então, esses procedimentos restauradores, eles são por meio de restaurações de resinas compostas, a depender da gravidade também, nós podemos inclusive fazer tratamento com coroa total. Então, nesse caso aqui específico, nós tivemos procedimentos envolvendo algumas áreas do esmalte em que foram feitas a abrasão da superfície, a retirada do esmalte com a sua característica alterada e, posteriormente, feito, né, uma aplicação de material resinoso, né, de resinas, para poder refazer, né, a estrutura do esmalte, né, para poder restaurar essa anatomia que foi desfeita a partir da microabrasão, com um resultado final muito satisfatório, principalmente pelo fato de que o que estava se tratando nessa condição aí era uma questão basicamente estética, sem prejuízo funcional. Aqui na sequência, nós vamos continuar aí abordando as anomalias dos dentes decorrentes de alterações ambientais, e nós vamos falar a respeito da hipoplasia sifilítica, né? Essa hipoplasia sifilítica é uma condição que se estabelece quando a transmissão ela se dá
a transmissão do treponema pálido se dá de maneira congênita. E essa transmissão, que é a transmissão vertical, ela é a que está mais relacionada com danos, né? Então, é a forma mais grave de transmissão, é a forma que é capaz de produzir maiores prejuízos para o indivíduo infectado, né, por este micro-organismo. Então, a sífilis congênita, ela vai resultar de um quadro de hipoplasia de esmalte, que é bem conhecido, mas atualmente, graças a Deus, ele é raro. Então, a gente não vai discutir muito profundamente, porque nós temos uma quantidade menor de contaminação por esse tipo de DST. Então, basicamente, nós vamos aqui abordar essas alterações morfológicas produzidas pelo treponema pálido quando ele é transmitido de maneira vertical, da mãe para o bebê. Então, as alterações, elas ocorrem em dentes anteriores, certo? Esses dentes anteriores, eles passam a ser chamados de incisivos de Hutchinson. Então, os incisivos de Hutchinson, eles são dentes que apresentam uma alteração morfológica, que são coroas com forma que se assemelham à ponta de uma chave de fenda, que tem um maior diâmetro no terço médio da coroa. Então, se vocês observarem aí esses dois incisivos, né, centrais, nós vamos verificar que o terço médio da coroa, lembrando que a coroa é dividida em terços, o incisivo ele tem o terço incisal, que é o que está aí alterado, que tem essa concavidade aí com a ausência de tecido dentário, esse terço aí é o incisal, né? Na sequência, nós temos o terço médio. Então, a descrição das alterações diz que no terço médio nós temos um diâmetro aumentado em relação justamente a essa margem incisal, que em dentes com a sua anatomia preservada, isso tende a ser o inverso. Nós temos a incisal com um diâmetro maior que o terço médio, e aqui isso vai se alterar. E a margem incisal ela vai se tornar constricta, ou seja, ela vai se tornar com um diâmetro menor do que o do terço médio, né? A porção média dessa margem incisal, ela geralmente vai apresentar esse entalhe, essa região aí central, que é hipoplásica, ou seja, onde não houve formação de esmalte. E também nós temos alterações em dentes posteriores. Os dentes posteriores afetados, eles são justamente os molares, certo? Os dentes molares, eles vão apresentar alterações morfológicas, né? Que são na superfície oclusal, uma modificação das características das estruturas aí de cúspides, de fóssulas, de fissuras, e vai adquirir uma morfologia que lembra, né, daquela fruta chamada de amora. Várias saliênciazinhas que são, né, modificações dessa estrutura que faz com que a gente chame esse dente com essa morfologia de molares em amora, tá? Então, essa superfície oclusal, ela também vai ser mais constricta e ela vai ter essa desorganização anatômica oclusal que faz aí lembrar a amora. Então, esses são os dois dentes que podem sofrer, né, anormalidades na sua formação e que adquirem uma morfologia atípica graças a essas alterações ambientais por infecção, sendo que essa infecção se dá pelo treponema pálido, que é transmitido de maneira congênita, né? Uma transmissão vertical, que é aquela capaz de produzir outros danos além desses, né? Nós vamos posteriormente comentar em relação a diversos tipos de infecções, e nós vamos comentar a respeito dos vários danos que podem ser produzidos pelo treponema pálido, não só o congênito, né, mas aquele que é transmitido sexualmente, né, que é uma DST, produzindo inclusive alterações na cavidade oral. Mas, no que diz respeito às anormalidades dos dentes, né, a única forma de transmissão do treponema pálido que produz a sífilis, né, que provoca essa doença chamada sífilis, a única forma capaz de produzir alteração na estrutura do dente é a transmissão congênita.
O tratamento para essa condição aí é um tratamento que implica em reconstrução. Haja visto o fato de que nós observamos que não somente a estética está, né, prejudicada, mas também a função. Então, nós temos uma alteração oclusal, uma alteração incisal, que em pequena monta pode modificar a oclusão. Então, isso requer intervenções que são desde aquelas restaurações feitas com resinas compostas até a utilização de coroas totais, que viabilizam o processo de restauração dessa estrutura que tem uma morfologia alterada, implicando em defeitos e danos não somente estéticos, mas também funcionais. Vamos continuar aqui o nosso capítulo de anormalidades dentárias, abordando ainda a parte das alterações ambientais dos dentes, só que aquelas que estão relativas à perda da estrutura dentária após a formação do elemento dentário, após o desenvolvimento do dente. Nós comentamos até aqui alterações que impactavam no dente ainda em processo de formação, e a partir desse momento nós vamos comentar a respeito daquelas perdas de estruturas possíveis, mas depois que já ocorreu toda a odontogênese e que o dente já ficou com a sua estrutura pronta. A partir daí, as perdas elas ocorrem. Então, nós vamos falar a respeito desse tópico aí, dessa classificação. Bem, pessoal, a estrutura dentária ela pode ser perdida após a sua formação por vários fatores, certo? Além desses casos óbvios aí relacionados com cáries ou fraturas, tá? A destruição ela pode se iniciar na superfície do esmalte, ou a perda da estrutura dentária ela pode começar nas superfícies da dentina ou do cemento, que se faz por meio de reabsorções internas ou externas, tá? Então, o desgaste dentário, ele também pode ser chamado de perda da superfície dos dentes, e ele é um processo fisiológico que vai ocorrendo com o decorrer do envelhecimento, né? Então, nós vamos utilizando os dentes para mastigar, nós vamos falando e os dentes vão contactando entre si, e com o passar do tempo vai havendo uma perda fisiológica por meio do contato entre os dentes antagonistas. Mas pode ser considerado patológico. Isso se dá quando esse grau de destruição ele cria problemas funcionais, que também podem ser problemas estéticos, né? Ou então mesmo produzem dor, né? A sensibilidade dentária. E esses casos, eles são os casos patológicos, tá? Então, apesar desses casos de desgaste que nós vamos abordar embaixo, atrição, abrasão, erosão e abfração, eles serem frequentemente discutidos como alterações independentes, mas a maioria desses casos aí de perda dentária, eles resultam de uma combinação de fatores, né? Geralmente não está vinculada a uma única condição, mas vários desses que vão culminar com justamente o desgaste dentário ou a perda da superfície dos dentes, tá? A maioria dos pesquisadores acredita que essa prevalência de desgaste dentário ela esteja aumentando, né? Isso porque a população adulta ela está mantendo mais dentes naturais aí ao longo da vida. Então, a odontologia tem evoluído no sentido de, né, descobrir, por exemplo, questões como fluoretação de água de abastecimento, que acaba tornando os dentes mais resistentes ao ataque cariogênico, né? Porque a cárie é a principal doença, né, odontológica que leva à perda de dentes, né? Então, nós temos conseguido evoluir na questão de prevenção e também na questão de tratamento e também no processo de esclarecimento, né? Educação em saúde, que faz com que as pessoas, com o passar do tempo, venham, né, modificando a sua compreensão em relação aos dentes. Então, antes, os tratamentos em relação aos dentes eram mais radicais, eram mais tratamentos de remoção de elementos dentários. Hoje em dia, isso vem diminuído significativamente, ao ponto de somente naquelas condições críticas serem indicadas as extrações dentárias e mesmo assim com a sua reabilitação. Então,
indivíduos jovens, eles parecem demonstrar um aumento na perda de superfícies dentárias, que muitos acreditam ser causados por dieta com maior quantidade de ácidos. Então, as próprias modificações alimentares com incorporação de alimentos com características ácidas acabam impactando nessa perda, né, de estrutura dentária após a formação, tá? E então nós vamos aí falar a respeito, abordar cada um desses conceitos aí mencionados aí embaixo e depois nós vamos comentar a respeito das características clínicas. Então vamos começar aí falando pela atrição, né? O que vem a ser a atrição? A atrição ela é um tipo de perda da estrutura dentária que é causada especificamente pelo contato entre os dentes antagonistas. Este contato ele vai ocorrer durante os fenômenos de oclusão e de mastigação, ou seja, quando nós fechamos os arcos dentários, quando eles contatam o arco superior com o inferior, nós estamos realizando o evento da oclusão. E ao longo também da mastigação, quando nós aí fazemos diversos movimentos com a mandíbula e ela acaba, né, entrando em contato com a maxila e os dentes superiores e inferiores, que são os antagonistas, eles vão se contactar, tá? Então, esse nome atrição, esse termo, ele provém do latim, né, da palavra atritum, que significa ação do atrito contra outra superfície, tá? Então, certo grau de atrição, ele vai ser fisiológico, como a gente já comentou. Então, fisiologicamente, ao longo dos anos, nós vamos perdendo estrutura dentária dentro de um mecanismo considerado como normal, como esperado. Porém, se esse processo se torna perceptível muito rapidamente, né, não está associado basicamente com o aumento da idade, certo? Então, quando essa quantidade de perda dentária ocorre de maneira muito extensa e vai aí começar a afetar a estética, começar a afetar a função, e aí esse processo deixa de ser fisiológico para ser considerado como patológico, certo? E o que é que pode estar envolvido com a configuração da atrição como um fenômeno patológico? A gente tem que levar em consideração a qualidade inferior do esmalte ou mesmo a ausência de esmalte, certo? Se o paciente ele tem contato prematuro, ou seja, quando ele fecha os arcos, se existe um tipo de oclusão que a gente chama de oclusão de topo ou oclusão topo a topo, né? Quando o paciente ele não tem o que nós chamamos de oclusão mutuamente protegida, né? Ele tem uma oclusão considerada patológica e produz, portanto, um desgaste acentuado. Ou então, quando o paciente também faz uso de abrasivos intraorais, certo? Então, essas condições aí, elas podem acelerar a destruição dentária, certo? E podem colaborar com o fenômeno de atrição para que ele se acelere. Como eu já havia dito anteriormente, os fenômenos que levam à perda dentária, eles não podem ser considerados individualizados, porque a cavidade oral é dinâmica, vários eventos ocorrem aí num período de tempo e eles se sobrepondo, eles podem potencializar um ou outro desses eventos. Na sequência, nós vamos falar aí da abrasão, né? Então, depois da atrição, que é a perda da estrutura dentária causada pelo contato entre os dentes antagonistas, nós vamos abordar o conceito de abrasão, né? A abrasão é um evento unicamente patológico, né? Enquanto a atrição ela pode ser fisiológica, vai ocorrendo ao longo dos anos, né, dentro de um processo lento, evolutivo, mas pode se dar patologicamente falando também, como a gente já comentou, né? Se essas alterações elas começam a acontecer de maneira mais intensa e vai alterar esteticamente, funcionalmente os dentes, e aí nós temos uma atrição patológica. Porém, a abrasão ela é um evento exclusivamente patológico. Em condições de normalidade, não se deve verificar a abrasão da superfície dos dentes. Então, é uma perda patológica da estrutura dentária que pode se estender para restaurações que o dente vem a possuir. Então, se o paciente ele tem uma restauração no dente e o dente está sendo submetido a um fenômeno que leve à sua abrasão, né, as restaurações que existem nele também podem ser afetadas.
e isso é em decorrência de ação mecânica de um agente externo. Então, enquanto na atrição nós temos dentes antagonistas se contactando para gerar a perda da estrutura dentária, a abrasão ela precisa de um agente que venha de fora, um agente externo, né? Esse termo, abrasão, ele também é uma palavra que provém do latim, abrasum, que vai significar raspar, né? E ele vai, então, implicar aí na remoção por meio de um processo mecânico. E a abrasão mais comum, ela é produzida justamente pela escovação dentária, certo? Então, escovação dentária de maneira incorreta vai gerar uma perda acelerada da estrutura do esmalte dentário, ou mesmo daí, de tecidos relativos à região cervical do dente, esmalte, cemento, produzindo esse fenômeno chamado abrasão. E por que a escovação dentária incorreta ela pode levar à abrasão? Primeiro, quando nós utilizamos, por exemplo, pastas de dente, né, cremes dentais muito abrasivos, ou seja, que contêm em sua composição elementos que, no momento em que nós estamos utilizando ele na escovação, o atrito dessa substância com a superfície do dente pode gerar força suficiente para que haja perda do esmalte dentário. Também uma outra razão que pode fazer com que a gente produza uma abrasão na superfície dentária é a forma como nós realizamos a movimentação, né, da escova de dentes. Então, existem técnicas corretas para se realizar a higiene dos dentes, utilizando a escova de dente e o creme dental, né, de forma que uma escova macia, um creme dental pouco abrasivo, ele seja, ao mesmo tempo, higienizador e protetor da superfície. Mas um creme dental muito abrasivo, uma escova de dentes que não seja macia, uma força excessiva na escovação. Então, o que vai efetivamente produzir a higiene da superfície do dente não é a força necessariamente, porque a maioria das vezes a placa bacteriana ela não necessita de uma força muito grande para que ela seja removida, né? Se houver uma incorporação de uma placa bacteriana que posteriormente se calcifique e que forme o cálculo dentário, o mero evento de escovar os dentes com a escova de dentes não vai ser suficiente para removê-lo. Então, aí, nesse caso, nós precisamos de uma higiene profissional, né, com técnicas para realizar a remoção do tártaro. Mas, em condições de normalidade, a placa bacteriana ela pode ser removida com técnicas adequadas e sem a utilização de força, né? A força excessiva ela vai produzir uma força mecânica que raspa a superfície do dente, desgastando o esmalte dentário ou restaurações que, porventura, estejam sendo atingidos. E também como nós movimentamos a escova de dentes. Então, se a gente utiliza um tipo de movimentação chamada de horizontal, que é aquela de vai e vem, essa forma de escovação é uma forma de escovação que facilita o emprego de força. Se você realiza uma técnica de escovação em que você vai fazendo bolinhas, em que você vai movimentando a escova de dente de forma em que você faça círculos, você não consegue empregar tanta força quanto você consegue empregar quando você faz esse movimento de vai e vem, que é essa escovação horizontal. Então, essa escovação horizontal, ela em si não favorece a anatomia dos tecidos que estão sendo higienizados e vai também favorecer a nossa potencialidade de empregar uma força maior do que a necessária para higienizar e suficientemente forte para produzir os danos abrasivos na superfície do dente, tá? Outros itens também associados à abrasão dentária incluem hábito de colocar dente entre os dentes, lápis, uso de palitos,
para quem fuma, cachimbo, pessoas que têm o hábito de ficar prendendo o cabelo e quando prende o cabelo com grampo, abre o grampo no cabelo. Então, esses hábitos que utilizam uma superfície do dente com muita frequência e mecanicamente há uma força de raspar, isso pode produzir, né, esses fenômenos abrasivos que levam aí à perda do dente após a formação dentária, tá? Quando esse desgaste dentário ele é acelerado por mascar substâncias abrasivas entre os dentes antagonistas, esse processo tem sido chamado de demastigação. Então, nós podemos ter um tipo de abrasão que é a demastigação, certo? Que é quando nós produzimos um desgaste dentário abrasivo que é acelerado por um hábito de mascar substâncias abrasivas entre os dentes antagonistas, tá? Na sequência, nós vamos abordar o conceito da erosão. Bem, a erosão, ela se constitui na perda da estrutura dentária causada por processo químico. Então, veja aqui, a atrição foram eventos de perda dentária pelo contato dos dentes antagonistas entre si, a abrasão por motivos externos, entretanto mecânicos, já a erosão é a perda dentária causada por processo químico somado a uma interação bacteriana com o dente. Então, esse termo erosão, ele também é um termo do latim, né, derivado do latim, quer dizer erosum, e significa corrosão. Então, aqui nós estamos falando do ato de corroer, porque estamos falando de um evento químico, certo? Então, o evento químico de desgaste da estrutura dentária é chamado de erosão. E ele vai implicar aí numa destruição progressiva de uma superfície por um processo químico, que também pode ser chamado de eletrolítico, certo? Caracteristicamente, a erosão ela é causada por exposição a ácidos, mais agentes quelantes, que são aí geralmente a causa primária. Embora a gente saiba que a nossa saliva ela contenha soluções tampões, né, ela possa realizar um nível de tamponamento, né, a partir do bicarbonato, né, que ajuda na remineralização, que tem significativa capacidade de tamponamento. Então, nós estamos falando de elementos que quimicamente causam destruição da estrutura. Esses agentes, para produzirem destruição da estrutura, eles têm que ter uma característica de acidez. Entretanto, nós sabemos que a saliva ela tem uma capacidade limitada de tamponar essas estruturas ácidas. Então, quando que a erosão vai ocorrer? Quando esse componente químico ele suplantar a capacidade tamponante, certo? Então, nós podemos ter uma condição que não seja nem necessariamente assim tão erosiva, mas se a pessoa também tiver uma condição intrínseca, por exemplo, se ela tiver uma condição de hipossalivação, certo? Isso também pode ocorrer, que é a erosão, tá? Então, essas alterações elas podem ter causa de hipofunção de glândula salivar, ou se o paciente estiver desidratado, também vai dificultar a produção de saliva. Se o paciente fizer uso de medicamentos que reduzam a salivação e, portanto, a capacidade tamponante da saliva, ou algumas condições sistêmicas que diminuam a produção de saliva, certo? Ou ainda condições em que haja um aumento da acidificação do meio bucal. Por exemplo, pacientes que tenham diabetes, então eles têm uma tendência de ter uma acidificação do meio bucal, suplantando a capacidade tamponante. Ou então o paciente tem uma bulimia nervosa, certo? E aí isso vai também produzir uma acidificação do meio bucal que favorece a erosão. Tá? Então a fonte de ácidos ela está associada aí a alimentos, bebidas, né? Mas também nós podemos ter outras fontes, né? Nós podemos ter, por exemplo, uso de medicações. Então, existem algumas medicações, como por exemplo a própria vitamina C, né? Que ela vem na via mastigável, ela tem essa característica de acidez, né?
Aspirinas, quando vem na forma de tabletes, também podem ter uma característica muito ácida, suplantando a capacidade de tamponamento, né? Atletas que fazem natação, pessoas que fazem natação em piscinas onde o pH está muito fora de controle, né? Pacientes que tenham, por exemplo, regurgitação involuntária, esofagite, ou na fase, por exemplo, de gestação, onde a mulher enjoa muito e passa um período de tempo relativamente grande enjoando e tendo regurgitação, isso pode provocar um meio bucal ácido em tempo suficiente para erodir a superfície do dente, né? E ainda tem aquelas situações voluntárias de regurgitação, por exemplo, bulimias, né? Esses distúrbios psicológicos que fazem com que a pessoa acabe, né, provocando o vômito, que é um componente muito ácido que, em contato com a superfície do dente, vai produzir uma condição que nós chamamos de perimólise, tá? A perimólise é um tipo de erosão produzida justamente por essas secreções gástricas. E aí, nós vamos aí falar também a respeito da abfração. A abfração é um termo um tanto quanto novo, né, para vocês, né? E no que diz respeito à odontologia, a abfração é um termo bem específico e ele vai se referir à perda de estrutura dentária devido a um estresse oclusal, certo? O estresse oclusal, ele é uma força excessiva que se estabelece na oclusal do dente e vai gerar uma flexão repetida aí na região. Então, vai ter uma força excessiva na face oclusal. A forma como o dente está colocado, ele flexiona para frente. Nessa flexão repetida que ele faz para frente, ele vai começar a produzir uma falha de esmalte ali na região do ponto de pressão. Então, esse termo abfração, ele quer dizer aí da sua origem latina, rompimento à distância, ou seja, a força que se coloca é na oclusal, mas o estresse que ele vai produzir no esmalte geralmente é na cervical. Então, ele vai produzir um estresse cervical, em que ele vai produzir aí uma modificação destrutiva, um rompimento, né, das ligações químicas, produzindo aí danos ou defeitos na região cervical do esmalte, tá? A dentina ela é capaz de suportar uma quantidade maior de estresse que o esmalte. Então, necessariamente, a dentina pode não ser afetada como o esmalte é, porque nós sabemos que o esmalte ele é um tecido friável, né? Então, quando essas forças oclusais elas são aplicadas excentricamente ao dente, essa tensão se concentra numa região que a gente chama de fulcro, que ocorre justamente na região cervical. E ela vai levar a uma inclinação do dente sempre que houver essa força, essa tensão. E aí, quando essa é uma inclinação muito leve, muito sutil, mas é o suficiente para ela produzir rompimentos nessas ligações químicas dos cristais de hidroxiapatita do esmalte, justamente nas zonas cervicais. E aí, uma vez danificado, o esmalte partido ele pode se perder ou pode ser mais facilmente removido caso haja um fator como erosão ou abrasão, né? Além disso, nesse tópico, nós vamos aí abordar as características da reabsorção interna, que é aquela reabsorção que se inicia, a reabsorção dos tecidos duros dentários, né, que se inicia a partir da polpa, reabsorvendo a dentina, e a reabsorção externa, que é aquela que se inicia a partir da superfície radicular, né, a partir de processos inflamatórios do ligamento periodontal, iniciando a destruição a partir do cemento e podendo evoluir aí pela dentina, né? O que pode, em algum momento, dificultar, inclusive, a identificação da origem, se foi interno, se foi externo. Então, nós vamos comentar a respeito desses eventos aí para que a gente consiga discernir e, inclusive, determinar qual é o tipo de reabsorção. Então, como eu havia comentado anteriormente, nós vamos aqui distinguir clinicamente a atrição, da erosão, da abrasão e da abfração, certo? Então, vamos começar aí abordando as características clínicas da atrição, né, que nós já comentamos, que é a perda da estrutura pelo contato com um dente antagonista.
Também já abordamos o fato de ser um evento fisiológico, né? Ao longo dos anos vai acontecendo uma atrição que vai levando a uma perda bem sutil de esmalte ao longo da vida, mas que pode acontecer de maneira patológica também. E essas questões patológicas, elas estão aí relacionadas a alguns fatores que a gente já citou, né? E elas, inclusive, implicam em uma perda mais acelerada, o que vai produzir aí condições não esperadas para a estrutura do dente, né? Então, clinicamente, nós podemos ter atrição ocorrendo tanto na dentição decídua como na dentição permanente. E as superfícies mais predominantemente afetadas, elas vão ser aquelas que fazem, obviamente, contato com o dente antagonista, já que este é um evento de perda de contato, perda de estrutura relativa ao contato. Mais frequentemente, nós encontramos as superfícies oclusais e, obviamente, as incisais comprometidas, né? Existe também a possibilidade de envolvimento de superfície lingual de dente anterior e superior e vestibular de dente inferior anterior. Né? Então, nós vamos observar que os dentes que sofreram atrição, eles vão demonstrar facetas grandes, planas, lisas, brilhantes. Então, o fenômeno de atrição ele vai justamente produzindo uma planificação da superfície, ele vai produzindo um alisamento e um polimento que vai deixando ela brilhante. Então, quanto mais houver atrição, quanto mais extenso for a perda, mais essas facetas serão grandes, né? Maiores serão as facetas, né? E nós vamos encontrar essas alterações justamente nas áreas do dente que estão relacionadas ao correspondente tipo de oclusão. Então, os pontos de contato interproximais, eles também podem ser afetados pelo movimento vertical dos dentes, né, durante essa função mastigatória, mas não tem comparação com a perda que se estabelece aí na oclusal ou na incisal, né? Com o tempo, essa perda interproximal ela vai resultar basicamente uma perda do comprimento do arco, tá? Exposição pulpar e sensibilidade dentinária, elas não são comuns, porque basicamente o evento da atrição, ele vai fazer com que haja um estímulo para os odontoblastos, localizados aí na região mais superficial da polpa, produzirem uma dentina, né, que vai tentar, né, afastar a polpa da superfície e, portanto, afastar a câmara pulpar do evento agressivo que é a atrição. Então, pode acontecer, mas não é comum. Então, são condições raras, exposição pulpar e sensibilidade dentinária, justamente porque esse evento é um evento de mais longo prazo, suficientemente permitindo condições para que os odontoblastos produzam uma dentina, que a gente chama de dentina secundária, e essa dentina secundária é uma dentina com características patológicas que são produzidas para afastar a polpa do agente que está aí produzindo uma injúria na estrutura dentária. Aqui na sequência nós vamos abordar o tratamento, né, que deve ser dispensado para a condição de atrição. Antes de a gente falar de tratamento em si, existem umas condições que devem ser levadas em consideração, né? Primeiro, que níveis normais de desgaste, que são aqueles esperados, né, pelo envelhecimento, eles não vão necessitar de tratamento. Então, condições fisiológicas não necessitam de tratamento, né? E com uma intervenção reservada para os casos patológicos, que podem gerar perda dentária. Então, tratar é caso patológico. Casos fisiológicos, eles não necessitam de intervenção, tá? A presença de um avanço no desgaste do dente, na dentição decídua, ela parece se relacionar muito fortemente com uma condição subsequente na dentição na fase adulta. E isso sugere uma continuação das influências causais, ou seja, pessoas que têm algum motivo para
realizarem, né, uma atrição que produza uma condição patológica de perda do esmalte, elas podem já iniciar esse fenômeno já ainda na infância. E esses fenômenos eles podem se prolongar para a fase adulta. Então, esse diagnóstico precoce e essa intervenção, elas podem ajudar na preservação não só da dentição decídua, mas principalmente da dentição permanente, né? Então, antes de realizar qualquer ação definitiva, é necessário se lembrar que quase invariavelmente os desgastes dentários eles possuem mais do que uma causa. Geralmente, eles são, na verdade, multifatoriais. Então, se nós falharmos em reconhecer que existe uma inter-relação de alterações patológicas que podem levar a essa condição, isso necessariamente vai nos levar a um tratamento inadequado e nós vamos fracassar em alguma tentativa de reparo dessa estrutura perdida, tá? Então, essa intervenção ela deve ter como ênfase um diagnóstico bem detalhado, medidas preventivas, né? Tentar identificar o porquê o paciente realiza, né? Esses fenômenos de desgaste, né? Esses hábitos, né? Que aumentam o atrito da superfície dos dentes antagonistas e monitorar em longo prazo. Este é um tipo de paciente que precisa de monitoramento, tá? E o que se pode fazer imediatamente? Ele vai ser direcionado para a resolução da sensibilidade e da dor, se houver. E a identificação das causas da perda da estrutura dentária e a proteção dessa dentina remanescente, elas também são objetivos importantes. Então, nós podemos fazer essa proteção por meio de uma confecção e instalação de uma placa de mordida. Então, essa condição de atrição que produz eventos patológicos não são condições assim tão fáceis e tão resolutivas de imediato, são condições que precisam ser investigadas, são condições que precisam ser monitoradas para que se realize um tratamento preventivo com eficiência e se reduza, né, as perdas que podem vir a acontecer no longo prazo. Aqui na sequência nós vamos abordar, né, clinicamente como se estabelece os danos produzidos pela abrasão. Tá? Então, a abrasão ela é encontrada de várias formas. Nós vimos que a abrasão é a perda da estrutura dental ou mesmo restaurações por um agente externo, né? E são aí produzidos, inclusive e principalmente por hábitos deletérios de higiene oral, né? E aqueles hábitos que nós chamamos de parafuncionais, que são hábitos que nós realizamos que são hábitos para os quais a estrutura ela não foi desenvolvida para aquela função. Então, é um hábito parafuncional, tá? Então, a abrasão ela é encontrada de várias formas e aí vai depender da causa. Então, a abrasão por escovação dentária, por exemplo, ela vai aparecer como entalhes cervicais horizontais na superfície vestibular com semente e dentina radicular expostos. É justamente por causa daquele movimento que eu mencionei, né? O movimento de vai e vem, o movimento horizontal, que com excesso de força vai produzir um desgaste, principalmente aí na região cervical, né? Com exposição de dentina, quando envolve a perda do esmalte e quando ocorre aí um dano também à gengiva, fazendo com que a gengiva ceda, né? Faça um evento chamado de recessão gengival, vai acabar expondo o cemento, que é um tecido ainda menos resistente que o esmalte, e aí esse vai sofrer uma perda ainda mais significativa. Então, nesse caso clínico que a gente tem aqui à direita, nós vemos uma erosão nos dentes anteriores, mas se a gente observar lá a região dos premolares, né, os premolares aí do lado esquerdo, nós vamos visualizar na região cervical como que a perda nessa região aí foi ainda mais acelerada, porque essa região é a região em que o paciente que costuma colocar força na escovação, ele capricha e coloca bastante força aí, o que vai ser um precipitador da abrasão, tá? Esses dentes, eles comumente têm margens definidas e superfícies dura e lisa. Quando ocorre a presença de ácidos, aí nós podemos ter lesões mais arredondadas e aí superfícies são vistas
E aí essas lesões arredondadas superficiais, elas são vistas mais frequentemente, tá? Então, o grau de perda ela é maior em dentes que estão proeminentes. Aqueles dentes que, na sua posição, eles já se destacam aí na vestibular, né? Nesse local, o paciente ele consegue colocar mais força sobre esse dente e acaba produzindo mais danos, né? E no lado do arco oposto à mão dominante que sustenta a escova dentária. Então, nós vamos conseguir colocar mais força de um lado do que do outro lado. Então, no lado que a gente consegue colocar mais força, o dano ele é maior. Nós temos também outros tipos de danos que podem produzir abrasão. Por exemplo, cortar linha, né? Então, costureiras mesmo que têm o hábito de cortar a linha com o dente o tempo inteiro. Né? Esse caso mesmo aí foi de uma pessoa que tinha o hábito de encaixar agulha nesse local. Então, muitos anos encaixando a agulha nesse mesmo local, produzia um defeito compatível com o encaixe justamente desse instrumento nesse local aí, dessa imagem da esquerda, né? Então, usar cachimbo, abrir grampo para cabelo, né? Então, são eventos que, se produzidos com muita frequência em uma superfície específica, elas vão, ao longo do tempo, produzindo a abrasão daquela superfície, o que vai produzir uma característica clínica bem diferente daquela observada no caso de abrasão por higiene, técnicas de higiene oral deletérias, tá? Também nós temos abrasão produzida por uso inadequado de fio dental, abrasão produzida por uso de palito, né? Que vai resultar aí na perda de cemento radicular e de dentina interproximal. Então, a abrasão ela tem o aspecto clínico voltado para a característica do evento que produziu a abrasão. Então, não são todos iguais, porque a depender do que produziu o desgaste, né, o que mecanicamente causou, qual foi o agente externo que mecanicamente produziu essa abrasão da superfície, vai produzir um tipo de dano que não necessariamente vai ser semelhante a outro. Bem, no que diz respeito ao tratamento da abrasão, né, então nós precisamos primeiro descobrir, né, o que está ocasionando essa ação mecânica, né, esse agente externo que está produzindo essa ação mecânica de raspar essa superfície. Quando a gente descobre o que é, aí a gente deve orientar o paciente de que aquela atitude que ele está tendo, aquilo que é o agente ocasionador da abrasão em si, ela deve ser eliminado, né? Para que o tratamento posterior obtenha sucesso, é necessário que a gente retire, né, a causa da abrasão. Então, descoberta a causa, orientado o paciente, pode-se estabelecer o tratamento estético aí, tratamento restaurador estético. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Então, a gente se vê na próxima videoaula, que é a parte 2 de anormalidades dos dentes. E fui!